Ô, japonês, tu não sabe de uma, né? Não sei. Temos um bodybuilder na sala agora. Ué? Quem o que é chefe Tu tá... não tem visto, não tem acompanhado o Hugo? Olha lá. Não. O chefe ali, Corredor. olha o reloginho dele lá. Relógio com... com inteligência artificial. Monitora os batimentos cardíacos, quantos penteiros tem no velho, saco. né, cara? O cara sempre corre o risco de ter um ataque cardíaco, né? Tem que, Tem que ver ele fazendo agachamento e o personal agarrado atrás dele, assim. Fazendo... Delícia. No teu. É o mesmo personal da mulher do Belo lá. No teu. Graças a Deus tá ocupado, né, cara? Tá ocupado. Vai, bem ocupado. Não tem tempo pra se preocupar em bobagem. Ave Maria, falar em bobagem, 1 minuto e 10 gravando bobagem aqui já. Agora que eu vi. É isso aí. Isso aí. Falando da vida dos outros. Falando da vida dos outros. Coisa que não pode figurar depois, né? Aí... Cara, a melhor coisa do mundo é falar mal dos outros. Porra, com uma certeza. barbada. Tinha que ser esporte, tá cara. louco? Melhor Esporte barbada olímpico. Devia ser esporte Nossa. olímpico. Imagina. Melhor barbada. Aí a Olimpíada ia ter que ser de 10 em 10 anos, porque as eliminatórias iam ser muito grandes. não tá ligado? Muita gente habilitada, né, cara? Muita muita gente, Ia ter muito atleta. Vai ter né, muita cara? gente. O pré-olímpico ia ser uma loucura. Meu, o Hugo tá muito malandrinho. Ele não falou nada pra gente colocar no corte lá. Pra quê, Preto né, e cara? branco. Não precisa, né, cara? Não precisa. Pô, ele é foda. Eu tô muito político. Bora, caralho. Porque o Hugo já tá querendo falar. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E temos aqui novamente, mais uma vez, o nosso querido amigo... já vai poder pedir música no Fantástico, hein, Hugo Monteiro da Cunha? Eu acho que esse aqui é o terceiro já, é? O Hugo, que vocês já conhecem aqui de outros carnavais, é contador, especialista em direito tributário pela Universidade Católica de Pelotas e gestão do agronegócio pela SPM. Como vocês bem sabem, é autor do livro Guia da Gestão Rural, pela editora Atlas, membro do grupo de estudos do agronegócio Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e um monte de coisa aí também, é professor convidado de pós-graduação na UCPEL, na USPM, enfim, vou falar mais nada não. Hugo, como que você tá, cara? Seja bem-vindo de novo aí ao Gestão Rural. Satisfação estar aqui, agradeço o convite novamente e sempre um prazer, né? Quase que uma convocação aí, quando vocês me chamam, eu dou um jeito de estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga trazer dicas úteis aí para os produtores, né? E a tempo também, que a gente está num período bem importante aí para eles, né? Da declaração do imposto de renda. Verdade. Uma corrida contra o tempo, né? Uma coisa super legal. Eu já ia dizer, o Paulo foi a primeira pessoa que me abriu os olhos, assim, para me mostrar que o assunto que eu amo não é tão legal. Até hoje eu lembro, em seguida eu falo em aulas, assim, eu demorei 30 anos para me dar conta que a coisa que eu mais gosto de falar, a maioria das pessoas não queriam nem ouvir falar, né? E quem me abriu os olhos foi o Paulo. Tá vendo? Tá vendo? Aqui também é cultura, cara. Primeiro episódio, eu todo empolgado para falar de imposto de renda, gestão tributária, e ele me abre falar sobre um assunto que ninguém gosta, todo mundo odeia. Todo mundo espera ansiosamente. Óbvio, né, cara? Ninguém quer saber quando é que foi criado o tributo, enfim. Mas a gente tá aqui porque sabe que é importante e trazer de uma forma prática aí, que vai dar ganho pro produtor, gostando ou não gostando, né? Tem que se importar. Mas te agradeço por me dar essa visão, pelo menos hoje. Sigo apaixonado, mas respeitando quem não é apaixonado pelo tema. Vou falar aqui uma coisa que é interessante também, porque assim, ó, por mais que as pessoas não gostem, é nossa missão falar sobre coisas que as pessoas não gostam também, né? Jonas, Gabriel. E aí, japonês? Tudo jóia? Acho que nós podemos já dar os esclarecimentos finais aqui, partir por um segundo podcast, porque o primeiro foi a apresentação do Hugo, né? Verdade. As qualificações do Hugo ali foi o episódio... Li uma lauda. Isso. Vai ter 2 episódios esse mês.
vai acumulando. Vai acumulando. E aí, Jonas, como é que estão as coisas, velho? Vamos lá, vamos falar desse assunto interessantíssimo aí, que todo mundo adora mesmo. O Hugo não sabe, a audiência vai ser alta, porque o pessoal gosta de escutar sobre isso, vai ser alta e interessada. A gente vamos conversar aí sobre as regrinhas aí, né, e como é que a gente pode fazer as coisas usando as regrinhas bem direitinhas e mesmo assim sair bem, né? Com a melhor possibilidade, com a melhor chance possível. Já vou chamar a atenção agora no início do episódio para a pessoa não achar que é o mesmo episódio de sempre para falar sobre imposto de renda. Não é. Continua aqui. Por quê? Porque hoje é diferente. Tem outras questões que nós vamos abordar, algumas novidades aí, né, que é importante estar ciente e principalmente algumas coisas que é como o japonês falou aí, né? A gente nem sempre fala o que a pessoa gosta de ouvir aqui, mas a gente sempre fala o que ela precisa. Isso aí, hoje vai ter bastante disso. Exatamente. E, Hugo, já pra gente começar aqui com os dois pés no peito, cara, a gente chegou naquele período, né, como nós comentamos, que o produtor adora, né, fazer o imposto de renda e tal. Tem alguma novidade aí pra esse ano? Quem quiser conhecer, só pra falar, quem quiser conhecer a história do Hugo aí, vai nos outros 2 episódios lá que ele conta, o primeiro em especial ele conta, né, mas já mete o pé aí na porta e coloca pra gente o que tem de novidade pra esse ano, cara. Nos últimos anos aí a gente não teve tantas mudanças significativas, né. Esse ano a gente tem uma mudança bastante significativa que era pedida há muitos anos, né, que foi a atualização da tabela progressiva. Embora tenha sido ali apenas 2 faixas ali do limite de isenção, umas deduções ali, então, depois da aplicação da alíquota, mas foi atualizada essa alíquota que há 10 anos não era atualizada. A última vez que ela tinha sido atualizada era em 2014. Então agora as faixas ali para aplicação da alíquota elas deram uma alterada, isso é importante. Tá, mas isso aí é só entrar no site lá e ver, né? Eu não vou ficar falando de alíquota aqui. O que realmente impacta mais o produtor que vem também dessa mudança de alíquota? Assim como as alíquotas, a tabela progressiva não era atualizada há 10 anos, os critérios para obrigatoriedade também não. Então agora, isso é um ponto que o produtor tem que ficar atento, né? Principalmente aquele produtor que não estava obrigado à declaração, ou um produtor maior que tem um filho lá que está começando uma atividade, que tem uma receita menor. A gente tem que focar nesses pontos aí que obrigam o produtor a fazer a declaração de imposto de renda. E aí um grande ponto também é que nem sempre fazer a declaração quer dizer pagar, né? Às vezes a gente tem também esse mito aí para os menores, fazer o imposto de renda é pagar, eu sou pequeno, eu não vou pagar. E às vezes, mesmo não pagando, a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda. Então a gente teve algumas atualizações significativas, né? Então, as mais focadas para o agro ali, o produtor que tinha uma receita bruta superior a 142 mil e alguma coisa, se não me engano, né? Até o ano passado, ele estava obrigado a declarar o imposto de renda. Agora subiu pouco, inclusive, para 153.199,50, mas aumentou. Então, tecnicamente, produtores agora que faturam menos do que isso, não estão obrigados por esse critério. E aí é outro ponto interessante, tá? Também, às vezes, a gente vê... Eu estava até ontem vendo uma matéria, como eu adoro o assunto, né? Uma matéria não lembro agora qual o site era, mas era um veículo aí importante que dizia, né, que o produtor rural tinha que ficar atento na obrigatoriedade e focava só nessa questão das receitas. Então, a cabeça da matéria, se não me engano, era, né, produtor que faturar acima de 153 mil precisa declarar um imposto de renda. E aí, como se tendo menos receita, não estivesse obrigado. E isso a gente vê em muitas propriedades menores, assim. E aí o produtor tem que ver outros critérios também. Por exemplo, o cara que tinha, em 31 de dezembro de 2023, bens e direitos superiores a R$800 mil o valor, também estão obrigados a declarar. E aí até o ano passado era 300 mil. E aí acontecia também, eu atendi produtores que eu não estou obrigado porque a minha receita é inferior ao limite, enfim. Mas ele tinha um trator que já custava uns 300 mil, ele tinha um galpão lá na área dele que era pequena, que se tu somasse todos os bens dele, ele já estava obrigado a entregar há muito tempo. E por que isso é tão importante hoje? A gente vai falar um pouquinho disso. A gente tem uma operação da Receita Federal, principalmente a Declara Grãos, que está rodando aí, começou no Rio Grande do Sul, agora ela está em nível nacional, e que começou vendo essas pessoas que não declaravam imposto de renda. Daí ela foi evoluindo, e depois a gente vai
abordar esse assunto. Mas o cara que não declara imposto de renda, ele está bastante visado hoje por causa dessa operação. Então, eu aconselho os produtores a checar todas essas informações. Eu vou passar aqui brevemente esses novos valores para o produtor aí checar se ele realmente não está obrigado, e se tiver obrigado, ele saber que ele vai ter que declarar esse ano, porque alguns valores ali mudaram. Então, os rendimentos isentos também, que era antes 40 mil, subiu para 200 mil. Então, se for ver, tudo aumentou os limites. Basicamente, teria, se a gente for olhar a grosso modo, diminui o número de pessoas obrigadas a declarar. Porque era 40 mil, passou para 200 mil rendimentos isentos. Que seria uma aposentadoria, enfim, um rendimento de uma aplicação financeira. Então, todos esses, uma doação recebida. Então, se o cara receber mais de 200 mil, ele está obrigado também a fazer a sua declaração. Se vender algum imóvel, tá? Isso também é importante para o produtor. Sempre que vender imóvel, qualquer que seja o valor, pagando imposto ou não pagando, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Por quê? Ou ele vai ter um valor a pagar de imposto, ou ele utilizou alguns dos benefícios legais para não pagar aquele imposto sobre o chamado ganho de capital, que o obriga também a declarar. Aí, se ele realiza operações na Bolsa de Valores, ele também tem que estar atento para isso, não estar obrigado. O cara que deu saída do Brasil e volta ao Brasil em determinado momento, ele também tem que voltar a declarar esse imposto de renda. E duas novidades aí para o ano de 2024. Se o cara for titular de um trust ou qualquer outro contrato similar, né, de administração de patrimônio no exterior, ele fica obrigado agora a declarar seu imposto de renda. Então, essa é uma novidade recente. E também, para esse ano, né, aqueles que têm bens no exterior e optaram lá por uma atualização de valores que estava na Lei 14.754 de 2023, eles também se obrigam a declarar para informar para a Receita que esses bens aí tiveram essa atualização por causa dessa lei que permitia essa atualização. Então, brevemente, esses são os pontos, tá? Todos eles passaram por mudanças e aí o produtor tem que estar atento e mesmo que não tivesse mudado, é uma dica que eu sempre trago, assim. Já fiz até em diagnósticos, lembrando assim, para quando um filho que não está ainda declarando imposto, olhem esses critérios. Quando um desses critérios for atingido, o produtor vai ter que informar todos os dados dele na declaração, que é outro mito que às vezes a gente vê. Minha atividade rural não foi superior a 153 mil, tem que olhar outros critérios também. Outro critério me obriga a declarar, eu vou declarar minhas receitas e despesas da atividade rural também, vou informar todas as minhas contas bancárias, enfim, todo o meu patrimônio. Isso aí é importante a gente saber. Né? E aí tem outras novidades aí, para quem, como eu, gosta do tema, mas que não é tão significativa assim para o produtor, mas eu vou abordar, que é... Agora tem um código específico para criptoativos, que até 2023 não tinha. Quando eu tenho pago pensão alimentícia, né, aqueles chamados alimentandos, agora também é obrigatório informar o CPF e o número da escritura pública ou da decisão judicial que me obriga a pagar essa pensão. Então também é um ponto aí para vocês atentarem na hora de organizar os documentos. Um ponto bem específico é aqueles caras que atualizaram os bens a valor de mercado no exterior, que eu falei ali no último ponto de obrigatoriedade, eles têm que marcar uma opçãozinha naquele bem dizendo, esse bem aqui eu reavaliei o valor de mercado por causa da lei 14.754, ali artigo 14. Então era uma situação bem específica. Basicamente, né, tem uma mudança significativa da atualização da faixa progressiva e que impactou também na mudança dos critérios de obrigatoriedade. Mas aquelas mudanças que quem foi ver no nosso episódio mesmo do ano passado, né, tinha mais mudanças. Para a atividade rural específica, a gente não teve tantas mudanças assim. Mas tem um ponto também importante, né, para finalizar aqui essa parte das novidades, lembrar da declaração pré-preenchida. Vocês lembram? A gente conversou também, eu acho, no último episódio. Então, as novidades elas são as mesmas de 2023 para a declaração pré-preenchida. Mas eu acho importante trazer porque nem todo mundo sabe. Então, o que é essa declaração pré-preenchida? Eu, com o meu certificado digital, eu simplesmente uso esse certificado dentro do programa da Receita Federal e ele puxa todas as minhas informações. A minha declaração de imposto de renda ela vem pré-preenchida pela Receita Federal. E aí vocês vão ver como isso é importante e depois a gente vai fazer um link com isso que vai fazer um pouco mais de sentido. Mas olha só, quem quiser testar, vocês vão ver que é bastante interessante. E aí ali vai vir, se eu comprei um imóvel e se eu
comprei um imóvel, se eu fiz um contrato e registrei esse contrato em cartório, os cartórios têm a obrigação de transmitir para a Receita Federal a chamada DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. Então o cartório informa para a Receita Federal quanto que eu paguei ou quanto que eu recebi na venda de um imóvel, e nessa declaração pré-preenchida já vem automático na minha declaração os dados desse bem e o valor que eu vendi, ou que eu comprei esse bem. Então vocês vejam essa evolução grande aí que nos dá um link para as questões de fiscalização também, porque a gente sabe, né, fala bastante, em outros episódios falamos muito, que a Receita Federal hoje ela tem muita informação, ela tem quase que todas as nossas informações dentro da base de dados dela. Então ela só não acha todas as inconsistências porque ainda depende de pessoas, né? Então aí o número limitado que acaba precisando dessas operações especiais, aí, como a Declara Grãos que eu citei. Mas além dessas questões de imóveis comprados, as doações realizadas também são puxadas automáticas para a declaração pré-preenchida, por causa de um convênio da Receita Federal com a estadual. Os saldos bancários, eles são puxados também, e aí dá um exemplo da minha própria declaração. Veio uma conta bancária lá que eu não consegui achar nos informes de rendimentos. Então, eu puxei o informe de rendimento do Banco do Brasil, citar o nome do banco aqui, nem precisava, mas era o Banco do Brasil. Puxei lá no aplicativo, veio todos os saldos bancários e a Receita me disse que eu tinha um outro saldo que não está nos meus informes. Então foi a hora do banco preencher lá a DIRF, que é a informação que vai aos meus rendimentos. Ela deve ter separado uma conta ali, dividida em duas, e a Receita Federal ficou com uma informação diferente da que eu tinha. Então aí eu tive que checar para ver se no final o saldo batia. A atualização do saldo no final do ano também já vem automático com essa declaração pré-preenchida. E aí tem uma novidade também muito específica para esse ano, na pré-preenchida, que é a informação da propriedade de aeronaves. Então, a Receita Federal firmou um convênio com a ANAC, e aí a ANAC também vai passar as informações. Então, se o produtor tiver um avião, por exemplo, esses dados vão ser puxados automaticamente na declaração. É simples, mas é importante, porque a gente vê também na Declara Grãos e na interpretação da Receita que tem muitas aeronaves aí que foram usadas como despesas da atividade rural que não deveriam ter sido usadas pelo conceito aí da legislação tributária vigente. Então, quando eu tenho a informação, Receita, sobre a propriedade de uma aeronave desse produtor, eu posso ir lá cruzar para ver se essa aeronave não foi informada nos bens e direitos da atividade rural e aproveitada uma despesa que não poderia ter aproveitado. A única aeronave que pode ser aproveitada como despesa é o avião agrícola, de fato, né? Um avião para transporte, por mais seja para locomoção, né? O cara tem uma fazenda no Rio Grande do Sul, outra lá no Mato Grosso, esse avião para o transporte ele não é dedutível como um investimento da atividade rural, pela norma atual. Então é uma forma também da Receita ficar sabendo que esse cara comprou um avião. Não é à toa que ela firmou esse convênio com a ANAC, por exemplo. Então são sutis mudanças, digamos assim, né? A mais esperada, que era essa mudança da faixa progressiva, não teve uma atualização tão grande assim, foi mais nas primeiras ali, né? Mais foi para aumentar a isenção, como o governo havia prometido, e teve essas mudanças pequenas operacionais, e as grandes novidades ainda são as questões da pré-preenchida, né? Para a gente ficar atento que cada ano vai vir mais informações automáticas e que a ideia que se tem é que em algum momento a ótica vai se inverter, ou seja, hoje, qual é o sistema, qual é a lógica da declaração do imposto de renda? Eu informar o meu patrimônio, tudo que eu adquiri, e conta bancária também é patrimônio, então tudo que aumenta meu patrimônio, eu informo nessa declaração. Tudo que eu pago de dívida também é aumento de patrimônio, né? Se a gente for pensar no conceito de patrimônio, é bens e direitos menos as obrigações, né? Que seriam as dívidas. Então diminuir dívida também é aumentar patrimônio. Então é como se fosse ali um balanço patrimonial, pensando aí na teoria contábil. De um lado, está todas as aplicações dos meus recursos, todo o meu aumento, toda a minha compra de bens, né, aumento de patrimônio, e do outro tá todas as origens para eu adquirir esse patrimônio. Então eu informo todas as minhas informações, todos os meus rendimentos, todos os meus recebimentos, sejam eles tributados ou não, e todos os bens que eu adquiri, todos os bens que eu tinha antes para a Receita fazer o quê, basicamente? Qual é a lógica principal da declaração de imposto de renda? Perceber se eu tinha origem fiscal, se eu tinha rendimentos isentos ou tributáveis ou os empréstimos, né, para
suportar aquela compra, aquele incremento de bens de um ano para o outro. Então, basicamente, essa é a lógica da declaração do imposto de renda. E a gente informa a Receita, e a Receita procura inconsistência. Então, como eu estava dizendo, a declaração preenchida nos dá esse viés que a ótica vai se inverter em algum momento. A Receita vai nos dar os dados prontos, vai nos mostrar tudo que ela tem acesso no banco de dados, e nós que vamos ter que ir lá checar, que nem essa minha conta bancária que eu mencionei. Eu não achei aquele saldo que eles tinham colocado. Aí no somatório lá, depois eu percebi que aí ela estava cortada ali, dividida uma conta em duas. Então aí eu consegui chegar, mas poderia ser algo que realmente pode ser um equívoco. Né? Quantos equívocos ocorrem em aluguéis, por exemplo? O contador lá da imobiliária informa de um jeito, na verdade era outro, na minha declaração eu informo de uma terceira forma. Isso, quem trabalha com imposto sabe o que acontece, e é a malha fina que a gente tem automática hoje, por exemplo. Né? Então tem como a Receita ter informações erradas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar com a fonte pagadora, pedir para retificar as declarações, porque está incorreto, ou vou me justificar para a Receita ou vou alterar. Né? Então futuramente, né, analisando uma tendência, a ideia é essa. Vai inverter essa ótica aí, a Receita me dizendo, então, as informações todas econômicas do meu patrimônio, né? E eu confirmando se elas estão corretas ou não. E aí é importante acompanhar essa evolução. Começou em 2014 com poucos elementos, 2024, 10 anos depois, a gente já tem todos esses índices, essa lista aí de movimentações que já são automáticas nessa pré-preenchida, né? Claro, a atividade rural demora mais, porque aí precisa do olho humano ali, da interpretação. Essa despesa é dedutível, esse investimento é realmente importante para a expansão e manutenção da propriedade rural. Cara, é interpretativo. Então não tem como eu fazer isso tão rápido, automático na pré-preenchida. Mas eu acredito que em algum momento aí, não sei em quantos anos, vai se chegar num modelo, principalmente com a nota eletrônica agora, que a Receita vai conseguir mudar esse viés. E se a gente pensar, pode ser bom para todo mundo, né? Uhum. Em vez de eu ficar correndo atrás de informação, eu vou ter as informações e eu que vou conferir, né? E aí diminuiria muito a burocracia. Só um adendo, né? Como é que pode o cara achar ruim essa conversa, né? Isso aqui troço magnífico, troço emocionante até. Vi que tu te emocionou em um certo momento falando ali sobre a contabilidade, sobre a origem dos recursos. Eu vi assim, te vi na sala de aula. Cara, assim, como é que o cara não vai gostar? Essa parte eu não sou tão emocionado. A parte tributária, fiscal... Não, mas deu para sentir que o professor... Eu trouxe o balanço patrimonial, não, mas eu tô com um raciocínio bem organizado hoje. Deu para sentir que o professor veio ali naquela hora. Eu tô com um raciocínio bem apareceu organizado aqui, hoje, deve ter vindo de algum lugar, ora. Como é que vai surgir do nada né? Tá certo, né? Mas eu A trouxe o lógica conceito é essa, de balanço patrimonial e a lógica do imposto, não foi à toa, não foi por ser um apaixonado, como a gente estava conversando lá no início, né? É para o produtor ver o seguinte, e a gente vai, acredito que vamos chegar conversando, eu vou falando um pouco de tudo aqui, mas eu tenho abordado bastante em aulas também as operações de fiscalização da Receita Federal, né? E é a principal, assim, que eu mostro, né, para os alunos, mostro para produtor, em aula para produtor, que é o meu foco maior, para também em palestra e em consultoria, que, cara, olha, uma operação que a gente teve agora, deflagração faz pouco, que é a Dagon, eu não sei se vocês ouviram falar, é uma operação tributária contra aquelas empresas noteiras, tá? Então tá numa fase lá em Goiás e Paraná, se não me engano. O que é essa empresa noteira? É uma empresa que é aberta só para vender nota para produtor rural. Então vamos dizer, o cara tem um resultado lá de R$1 milhão, ele pagaria 275 mil de imposto. Aí ele é procurado por essa empresa noteira, ela emite uma nota de R$1 milhão para ele paga, sei lá, R$10 mil por essa nota, sabe-se lá, o comercial, não sei como é que funciona, né? Só sei o que a Receita acabou pegando, e aí ele não paga imposto de renda. Legal, não pagou imposto de renda. Aí o que aconteceu? A Receita percebeu, principalmente, olha um ponto interessante ali, né? Que ninguém é bobo, né? Então a gente vê que o planejamento tributário, um dos maiores princípios é o da boa-fé. O cara ter um limite aceitável, a empresa ter uma razão econômica para existir, ela dá resultado, ela não ser uma empresa que só dá prejuízo, que também pode chamar. Então tem vários limites aí do planejamento tributário. Enfim, a Receita percebeu que, cara, por que um produtor lá do Rio Grande do Sul vai comprar insumos de uma empresa lá em Goiás?
E a Receita não conseguiu achar a lógica nisso. E achar, cara, por que ele vai pagar todo aquele frete lá para vir um produto de Goiás para chegar no Rio Grande do Sul, se tem ali do lado dele um insumo muito mais barato, sem esse custo do frete? Vamos lá ver como é que tá essas empresas. E aí foi fácil, chegou nessas empresas noteiras, cara, eles não pagam imposto, obviamente, né? Vou pagar imposto sobre uma nota de 1 milhão fria, então essa empresa é feita para em algum momento quebrar. E aí 2 pontos que eu quero trazer para o produtor, né? Primeiro, cara, quando essa empresa é muito fácil de achar porque ela não pagou imposto, ela vai quebrar, e quando quebrar, a Receita vai ir atrás de quem que comprava essa empresa. Os caras vão vir junto. E o segundo ponto, cara, que foi o mais importante, que eu construí o raciocínio ali, emocionado, segundo o Jonas Brothers aí, da questão do balanço patrimonial. Cara, a declaração ela é perfeita. Então eu tenho um lado das minhas aplicações e o outro lado das minhas origens. Se eu compro uma nota de 1 milhão, cara, eu estou enganando a mim mesmo. Porque em qualquer processo de fiscalização, em qualquer coisa que eu tiver que provar para a Receita... Cadê esse milhão? Onde é que ele veio? Cara, a Receita vai querer saber de onde ele saiu. Da onde que saiu esse 1 milhão? Não saiu de lugar nenhum. Eu comprei uma nota. Sem contar que nessa declaração perfeita que eu disse, cara, não tem origem. Não tem origem para pagar. E aí, se eu fizer o fechamento do caixa de declaração, eu não tinha como pagar 1 milhão. Essa declaração está negativa, chamando a atenção da Receita. Então, se ela não chegar pela empresa noteira, ela chega na minha própria declaração, porque eu não tinha origem para fazer aquela despesa. E ela vai glosar esse 1 milhão e eu vou pagar ainda com multa de 150%. Então, eu quis trazer essa questão do balanço, que é para o produtor pensar nisso, cara. Eu tenho que ter origem para fazer uma despesa de 1 milhão. Não tem como eu comprar uma nota. Em 2024, eu achei que isso nem existisse mais, né? Olha só, aproveitando esse gancho aí, tu falou ali da pré-preenchida e eu não acho que é isso mesmo, né? A gente vai passar a fazer ao serviço contrário, né? E eu acho que isso é uma reivindicação antiga até de quem faz imposto de renda, né? Da pessoa física aí, que, o que eu tenho que explicar o que tu já sabe, né? Tipo, a Receita já sabe tudo, o que eu tenho que eu aqui dizer, só pra tu pegar, né? Só pra me esquecer de alguma coisa e eu ter um problema e tal. Eu acho que a Receita tá até, né? Vai mudar isso, tá mudando isso aos poucos aí, e a gente vai passar a ter que dizer, não, isso aqui tá louco, Receita, isso aqui não aconteceu. Esse cara aqui emitiu nota contra mim, mas eu não tive lá, né? E tal. Esse médico aqui, eu acho que perdeu o CPF do outro paciente lá e mandou a nota para mim e tal. Mas essa pré-preenchida, ainda por produtor rural, como tu falou, ela ainda não tem, ela tem um alcance muito pequeno, ela tem mais um alcance de cruzamento de informação e tal, tem mais um alcance negativo agora ainda, né, do que positivo, porque não está trazendo ainda as informações que a Receita já tem do produtor. Nessa esteira aí de mudanças, né, teve alguma mudança no livro caixa do produtor rural, ou alguma, não, assim, mudança de informação ou de entendimento também a respeito de como as informações têm que estar lá, porque a gente sempre tem evoluído, né? Desde 2019 lá, cada ano a gente tem um entendimento um pouco melhor a respeito de como as coisas têm que estar lá, né? E como tem que aparecer. Isso que tu falou aí da empresa noteira, até já aproveitando para a gente não perder muito, é incrível como a gente ainda continua encontrando pessoas que acreditam no Papai Noel aí, sabe? Assim, que acreditam que isso continua sendo possível. Não, uma declaração, aí tu diz lá que tu pagou a despesa, aí tu tem a nota. Isso tudo já ficou no passado, né, cara? Não é mais assim que a Receita faz a tua fiscalização. É de uma forma muito mais ágil e muito mais inteligente do que isso. Mas vamos lá. Voltando lá no livro caixa, teve alguma mudança de interpretação, alguma mudança de entendimento, alguma informação a mais, alguma coisa que a gente tenha que se atentar aí para esse exercício agora? Não sei se vocês acompanham aí os materiais que eu gero, podcast que eu vou. Cara, vocês podem ver que eu falo muito pouco de livro caixa digital, né? E por quê? Isso. Porque para mim, o livro caixa, para o cara que está organizado, ele reflete exatamente o que está dentro da declaração do imposto de renda. Não sei se vocês concordam comigo. Então, para o cara que está organizado, pro cara que está organizado, a maior dor de cabeça dele é contratar o software e ter um contador que conheça a parte operacional. Então, por que eu falo pouco de livro caixa, né? Sendo bem sincero aqui com vocês. Cara, porque para mim eu não vejo valor para um produtor eu ficar conversando com ele sobre o registro Q100, sobre códigos. Eu acho que isso aí eu tenho que falar com o contador dele. E o meu foco na palestra, geralmente, o maior foco é para produtores, né, que eu falo. Então, o livro caixa eu abordo. Quando eu falo cuidados para imposto de renda, eu trago o imposto de renda como livro caixa sendo uma obrigação acessória nova relativa à declaração do imposto de renda. Então, aquelas formas de informar, de novo,
Se o cliente, se o produtor, ele tem um bom software e um bom contador acompanhando ele, beleza, essa vai ser a preocupação dele, né? Mas, de qualquer forma, né, não negligencie. Tanto no meu livro lá eu falo bastante do livro Caixa Digital, o que o produtor, de fato, precisa saber sobre isso, mas muito mais orientativo para a mudança, ou seja, o cara que não está ainda acostumado, mas o cara que já enviou há alguns anos esse livro caixa, eu penso que para ele também já está batido, né? É falar sobre o imposto de renda. E claro que é muito complexo, né? Vocês aí que têm software mesmo sabem disso, tem interpretações diversas, tem adequações que têm que ser feitas, né? Dentro dessa parte operacional. Mas, basicamente, tá, para responder a tua pergunta, Jonas, não tem nenhuma mudança tão significativa. Até se vocês perceberam alguma que me passou, podem contribuir, né? Então, o que eu vejo? Os cuidados são os mesmos ainda. Então, o que eu falava para os produtores lá em 2019, né, quando estava começando a entrar o livro Caixa Digital? Basicamente, eu focava ali em 3 cuidados primordiais para ele, 3 pontos de atenção. Era o que eu acho que o produtor precisava saber. E aí, o que eu estava dizendo? Se o cara está redondinho, beleza. Agora, se ele está com problema na pessoa física dele, é que nem a declaração pré-preenchida, né, Jonas, que você estava dizendo. Pô, isso aí é ótimo, é o melhor dos mundos, por que as pessoas vão reclamar? Cara, se eu tenho alguma coisa oculta, vamos dizer assim, se eu tenho algum erro informado em anos anteriores, por desconhecimento ou por realmente uma sonegação, eu não vou querer essa declaração pré-preenchida, porque ela vai me mostrar ali essas inconsistências mais fáceis. Mas, no livro Caixa Digital eu vejo a mesma coisa, tá? Se o cara tá com a declaração redondinha, se ele se prepara, se ele faz o livro caixa, mesmo que o analógico, né, durante todo o ano ali, ele vai chegar para esse livro caixa digital e ele vai encarar só como uma nova burocracia, um formato diferente. Mas, de novo, ele precisa saber que o livro caixa digital ele vai além do que as informações que ele coloca lá no imposto de renda, né, que para nós aqui é bastante claro. Então, lá no imposto de renda é totais. Tanto de receita em janeiro, tanto de despesa em janeiro, mês a mês. O livro Caixa Digital, ele vem toda a movimentação, então nota por nota que foram emitidas. E ainda, o que é os 3 pontos principais? Essa nota que foi comprada aí, né, vai estar lá com o CNPJ dessa empresa aí, né, que a Receita sabe que não está na mesma região que o cara que emitiu, ou mesmo que esteja, não é uma empresa que tenha uma relevância às vezes, então é a partir daí que as coisas vão acontecendo, né. Então, se tu pensar assim, né, o livro Caixa Digital ele assustou muito no início, e se vocês forem ver, foi muito mais o pessoal de software que teve que correr atrás e mudar em cima do laço, porque os caras lançaram um layout em dezembro, e aí em abril a gente já tinha que declarar o livro Caixa Digital de janeiro a dezembro do ano anterior. Já tinha acontecido tudo e eu tinha que agora adaptar o software. Então, para o software foi muito pesado ali no início. Para os contadores segue sendo, porque tem um monte de questões interpretativas, como eu disse, um monte de códigos, geração do arquivo, dá erro, enfim. Então tem muita coisa ainda. Mas para o produtor, o que eu digo basicamente que vai ser sempre assim, o que ele tem que cuidar? Cara, 3 pontos do livro Caixa Digital. Primeiro, preciso fazer conciliação bancária, que lembrem que no primeiro layout lá precisava, né? Que era um troço absurdo, que era impossível. Eu tinha que botar todo o meu extrato bancário pessoal, inclusive, e dizer não dedutível. Tinha no primeiro layout. Mas depois isso foi corrigido, antes de ser transmitido. Então, o que eu preciso informar lá? Eu preciso informar só as receitas e despesas da atividade rural. Mas eu tenho que fazer, dentro do meu software, dentro do meu sistema, uma conciliação bancária. Por quê? Eu tenho que checar de que banco saiu cada nota. Por quê? Porque no livro Caixa Digital, além de informar nota por nota de receita e despesa, eu tenho que informar qual o banco que entrou, de qual banco saiu, e a conta, né? O número da conta desse banco. E essas informações, olha lá na pré-preenchida. Tá tudo lá. A Receita já tem, então ela consegue checar se eu estou informando corretamente. Então eu não posso nessa... Aí vamos usar esse exemplo da empresa noteira lá. Eu até trouxe ela porque é uma operação, fica mais tranquilo para abordar esse ponto aí delicado, inclusive, mas a gente pode usar ela como exemplo. Então vamos pegar essa nota de 1 milhão que não saiu do meu caixa. Não fui eu que paguei, eu comprei uma nota fria. Como é que eu vou aproveitar a despesa no livro Caixa Digital? O cara que fatura acima de 4.800.000, né? Eu vou informar que é banco. Se eu informar que é banco, a E-Financeira comunicou já para a Receita Federal, ela vai ver que não tinha como eu ter pago aquela nota de 1 milhão. Então eu vou botar que foi por caixa. Tem essa opção ainda. Então o caixa ainda é, vamos dizer ali, tudo que não tem uma informação precisa de onde saiu vai para o caixa. Vai ser o buraco negro lá do livro caixa. Não, porque a caixa,
Se também tiver uma movimentação expressiva de dinheiro, a Receita vai me perguntar cadê a DME, que é a declaração de moeda em espécie. Então, se eu recebo valores em espécie, eu teria que ter. Então, pode me dar também multas por eu não ter DME se eu disser que for por caixa. Como é que a Receita vai provar? Podia ter no colchão o dinheiro. Eu tinha que ter declarado esse dinheiro que está no colchão e ter essas DMEs e comprovar o momento que realmente eu recebi aquele dinheiro, que eu saquei no banco. Então, complicou muito. E aí, qual é o ponto, né? Principal ali? Não consigo lançar num banco, porque não saiu de nenhum banco. Não tem como dizer que foi por caixa, porque a Receita fechou o cerco, digamos assim, para essas questões ilícitas, né? A gente está bem transparente aqui, porque, como eu disse, o cara bem organizado não precisa nem se preocupar com isso. Tudo vai ter saído do caixa ou do banco. Qual é o outro caminho que esse cara vai ter? Aquela conta numerários em trânsito, tá lá no livro Caixa Digital. Essa aí é o outdoor, né? E aí eu vou te dizer, eu trabalhando, pegando um livro Caixa Digital para auditar, digamos assim, né, para o bem do cliente, cara, a primeira conta que eu vou direto é a numerários em trânsito. Por quê? Tudo que o cara não tinha como justificar de onde saiu, ele vai jogar em numerários em trânsito. É a única saída, não tem outra. Se ele for aproveitar. Então ele omite, ele não bota no livro Caixa Digital. Aí como é que vai bater com o que está no imposto de renda? No livro Caixa Digital deu um resultado muito maior, porque eu não lancei 1 milhão de despesa do que deu o imposto de renda. Cruzou de novo com a Receita. Então vai ter que estar no numerários em trânsito. E aí eu sempre disse isso para os produtores, né? Eu como auditor aqui, eu como consultor, quando eu olho um produtor, eu vou nessa conta. E eu acredito que o auditor fiscal vai fazer a mesma coisa. Essa conta lá, ele deve olhar com tanta satisfação como eu falando de tributação para vocês aqui. Ele vai chegar lá e ele sabe que é uma baita fonte de retorno de dinheiro para os cofres públicos, que vai ter muita operação, no mínimo duvidosa ali. E aí, como eu disse, né, a Receita precisa de auditor. O auditor sozinho não consegue resolver tudo, não consegue fiscalizar todo mundo. Então, quando ele pega um indício que ali tem muita coisa acontecendo, é o que a gente vai ver na Declara Grãos. Muito produtor não declarava imposto de renda, muito produtor sonegava arrendamento. Eles começaram aí que é uma carta padrão, vamos dizer assim, para todo mundo a carta vai ser igual. É uma operação que tira um pouco daquele trabalho mais individual, e eu pego um monte de gente ao mesmo tempo. Então, se a Receita olha essa conta numerários em trânsito do livro Caixa Digital dos Produtores, o que pode estar no numerários em trânsito sendo totalmente legal, né? Se vocês quiserem ir anotando aí para fazer um checklist, o que está previsto lá no regulamento, que está nos manuais do livro Caixa Digital, né? Primeiro, o dinheiro que transitou na conta de um terceiro ou parceiro, né? Por que isso pode acontecer? Porque a parceria rural ela pode ter contas diferentes, uma num CPF, uma do Hugo, uma no CPF do Gabriel, do Jonas, do Paulo, e as movimentações são divididas igualmente na questão fiscal. Então pode ser que eu tenha que lançar uma despesa que foi paga por outra pessoa, mas um percentual dela era minha, dependendo da forma que eu adoto lá, né, dentro do livro Caixa Digital, eu vou ter que colocar numerários em trânsito, que realmente não saiu da minha conta, saiu de outra pessoa, mas eu vou informar que foi pago pelo parceiro, conforme o contrato de parceria, firmado na data tal, tudo com lastro. Né? Retenção de tributos, ou seja, um fundo rural retido na nota, lá quando o cara contribui sobre o faturamento. Eu não estou pagando efetivamente, não sai do meu caixa nem do meu banco fundo rural, eu já recebo o líquido, e quem entrega para o governo é a cerealista, lá o frigorífico, por exemplo. Né? Então, realmente não passa por uma questão legal, eu vou informar essa despesa do fundo rural na conta numerários em trânsito. Os bens financiados também, né, que é aquele caso que eu compro uma máquina de uma revenda, o banco, em vez de colocar na minha conta o dinheiro, já paga direto a revenda e eu fico com a dívida das parcelas com o banco. Essas parcelas não são dedutíveis. Dedutível é o valor da máquina como se eu tivesse comprado à vista. Mas esse dinheiro não passou na minha conta. O banco entregou direto lá para a revenda de máquinas, nesse exemplo. Então, também é um caso aceitável que está dentro dos manuais, aí, se a gente for ver, explícito, inclusive, no perguntas e respostas sobre o livro Caixa Digital do Produtor. Aí vai ter a questão de barter também, não saiu de conta, porque foi troca de máquinas, por exemplo, troca de uma caminhonete da atividade rural por outra. Também não tem dinheiro envolvido, eu estou dando um bem. Aí é numerários em trânsito, totalmente aceitável. Pagamento e recebimento em grão e cheque de terceiros. São questões que realmente acontecem no meio rural, mas não saem da minha conta e nem do meu caixa. Estou entregando outros produtos, está passando por conta de terceiro. Só que agora,
Se não foi nenhuma dessas operações, né, cara, aí o resto tudo é autuação fiscal na hora. Autuação fiscal na hora, porque aí vai vir essa empresa, essa nota que eu comprei da empresa noteira, vai vir notas lançadas por valor diferente do que realmente foi pago, um pedido cancelado, eu tô pagando muito imposto, eu vou fazer um pedido de um adubo lá, e aí eu aproveito a despesa agora e depois eu cancelo o pedido. Isso aí também vai aparecer, porque não vai ter que estar no numerários em trânsito. Então, essas estratégias ilícitas, vamos dizer assim, ou erros por desconhecimento do produtor, realmente o livro caixa está pegando e vai pegar cada vez mais. Mas, de novo, o cara organizado, a dor de cabeça dele vai ter um bom software e um bom contador, né? Mas ainda nesse ponto, tá, Jonas e Gabriel, para não tomar muito tempo também, eu vou trazer alguns dados aqui brevemente, né, que vocês devem lembrar, eu acho que nós não conversamos em nenhum podcast, mas vocês devem ter falado sobre isso, né? Em março de 2021, já faz 3 anos, a Receita Federal fez uma reunião lá com a CNA, se não me engano, e apresentou o índice de erros, né, dos livros Caixa Digital. Vocês se lembram? Lá em 2021. E esse manual, esse relatório, inclusive, ele está hoje junto com os manuais da Receita Federal, orientativos para o produtor rural. E aí são questões bem simples, assim, e que lá em 2021 a Receita alertou que os livros caixas estavam muito errados, a maior parte deles vinha com erros, né, ou muitos deles com erros, e segue os mesmos pontos sendo analisados. Então é desde CPF errado, que em vez de o CPF do produtor ia do contador que estava entregando, até questões ali de inconsistência de cadastro de imóveis, que claro, é muito mais complexo mesmo, inconsistência nos contratos de parceria, até em somas de percentuais lá que não batiam, cadastros gerais ali, né, para ser mais breve, e aí um muito importante também, divergência entre o resultado anual e o demonstrativo mensal, e basicamente o principal de todos, resultado do livro Caixa Digital muito diferente do resultado do imposto de renda da pessoa física. Então, aí é o grande problema, né? Qual é o único... E aí também é importante para curiosidade. Né? Um detalhe. Sempre tem que bater? Não. Por exemplo, se eu tenho um dependente na minha declaração, lá no meu informativo da atividade rural, ela vai estar a minha receita somada do meu dependente, por exemplo. Então aí o meu imposto de renda vai estar maior, mas o livro caixa é por CPF. Cara, é a única hipótese que pode estar diferente. E aí o que eu ia trazer com isso? Né? Em 2021 a Receita veio, pessoal, tá muito errado ainda. Tá no início, vamos lá, vamos corrigir essas informações. E aí a tendência era que os produtores fossem se organizando, como eu disse, o medo inicial fosse passando, fosse virando algo mais corriqueiro. Só que o que está acontecendo na prática? A Receita, e aí em conversas informais e em palestras, pronunciamentos aí da Receita, conseguiu se chegar nessa informação, que há muita inconsistência ainda na atividade rural do livro Caixa Digital do produtor. Né? Então, números assim, informalmente tratados como acima de 90% de produtores ali com equívocos, com erros nas declarações, e muitos deles ainda sem transmitir, tá? E aí vamos pensar lá na primeira fase da Declara Grãos, a Receita chegou pelas notas eletrônicas emitidas em quem não formava a declaração do imposto de renda. E agora, nessa fase nacional, está olhando aqueles caras que têm notas no seu CPF acima de 4.800.000 e não estão informando, não estão declarando, né, entregando o livro Caixa Digital do produtor rural. E aí, além disso, se percebeu que os que entregam têm muito erro ainda, tem muito erro. E muitos deles não batem o que está no imposto de renda com o que está nesse livro Caixa Digital. Então eu fiz toda essa explicação para chegar no principal. Qual é a grande novidade, digamos assim, do livro Caixa Digital para esse ano? Que ela é o foco principal da Declara Grãos. Ela é o foco principal. Se vocês forem ver aí os materiais oficiais, se vocês forem ver as matérias sobre reuniões com a CNA, por orientação de produtores, o livro Caixa Digital, essa falta de entrega e as receitas omitidas e as despesas aumentadas ou inexistentes, né, inventadas ali, é o foco principal dessa fase nacional aí da Declara Grãos. Então, de novo, o produtor precisa estar ciente do que é o livro Caixa Digital, ele precisa estar preparado, eu tenho a perspectiva de faturar mais do que 4.800.000, ele vai conversar com o contador, ele vai contratar um software, se o dele não faz o livro Caixa Digital, ele vai se preparar, mas, de novo, se ele deixar pessoa física no imposto de renda dele bem redondinho, os problemas para o livro Caixa Digital vão ser dor de cabeça, como eu disse antes, para o software ajustar questões ali cadastrais que são complexas de fato, né? Que é o que eu disse que para mim não interessa para o produtor saber, ele tem que ter profissionais que ajudem ele nesse sentido, né? Nesse ponto não muda nada. Uma coisa é ele saber como calcula o imposto de renda, como que ele pode economizar, isso ele usa a favor dele.
Agora, o que eu informo no registro QSE, em qual o momento histórico que eu vou colocar? Contador e software. Então, basicamente é isso. O cara tem que organizar a casa na declaração da pessoa física, até aquele que não está obrigado ao livro caixa digital, que quando ele tiver obrigado, é isso aí que a gente comentou. Tudo que ele informar vai ter que estar lá discriminado nota por nota, de que banco saiu, em que banco entrou, e aí todos esses problemas cadastrais também, que tem que ter antecedência para o software e o contador gerar, claro, né? Mas basicamente a necessidade de organização é a mesma para o cara que fatura menos de 4.800.000 ainda não está obrigado ao livro caixa digital, e aquele que de fato já está obrigado, né? A necessidade de evoluir nessa profissionalização. Porque a gente tem tido muita variação, né, nessa ideia de receita, né, também, né? Qual vai ser a receita do ano, né? Essa previsibilidade aí não está tão fácil, né, para quem tem um volume grande de produção, né? E a gente está tendo uma variação muito grande de preços também. Então, de repente, tu começa o ano achando que vai ser uma coisa, quando tu vê lá no final do ano, que foi o que já aconteceu, né? Tu chega com faturamento acima do que do limite lá, e tu tem que apresentar essas informações que às vezes tu não estava dando bola e não estava organizando da forma que devia, né? Essa desconexão também muito que existe aí entre a informação que está lá na fazenda e a que está no contador, ainda continua existindo muito isso aí, a gente tem sofrido bastante com isso ainda, de que, isso é o contador que faz, isso é o contador que faz, isso é o contador que faz. O contador, ele não consegue mais, hoje em dia, fazer nada sem um apoio importante do produtor de alguma mínima organização. Ele não é mágico, ele não vai conseguir adivinhar as coisas, e ele com certeza vai entregar uma declaração que não vai refletir o que aconteceu. E a outra coisa que continua sendo irritante, né, e assim, tu falou, o arquivo tá dominado, né, e é isso aí, assim, a parte técnica do negócio tá dominada há muito tempo já, só que a gente até agora continua tendo problemas desse entendimento, às vezes assim, mas até agora ninguém foi chamado por causa disso aí. Cara, não foi chamado por causa disso aí, mas tá lá entregue. Às vezes é ninguém que tu conheça. Às vezes é ninguém que tu conheça. Isso, também. Não, mas eu tenho esse contrato. Não tem contrato, mas é assim que eu faço, eu divido entre tantas pessoas, que tá, mas assim... E o embasamento disso aí. Mas tá dando diferente aqui, tá dando R$15 a mais pro fulano e pro Beltrano, e a gente tem 3 aqui, aí é 33% pra cada um, sim, vai dar um pouquinho diferente, né, porque não tem como dividir uma nota fiscal lá nos décimos, né, então vai dar diferente, num volume alto vai dar uma diferença pequena e tal, porque antes era muito na mão, né, o cara, quanto deu tanto, bota aí 25% a cada um e toca o pau. O que é que tem aqui nessas despesas? Tem um monte de nota, se a Receita nos chamar, a gente vê as notas, sabe, isso aí acabou, já faz tempo, desde 2019 no mínimo, né, então eu faço um apelo, porque o produtor seja, assim, entenda que acabou, e que isso vai dar problema pra ele, não adianta. Com relação ao LCDPR, eu acho que isso aí o LCDPR, ele já tá virando a NFE, assim, sabe, tipo, não tem mais discussão. Sim, já é. Ele já não é uma obrigação fiscal para dificultar a vida do produtor. Ele é algo que vai te trazer organização, que vai, sabe, te trazer tranquilidade. Por quê? Porque ele é o VAR. Ele é o VAR da declaração, né? Ele é o VAR. Não vai passar nada por ele. O Hugo já tá falando ali, ó, cara, declara grãos, os caras, vão olhar para lá. Então, assim, várias outras coisas, o furo tá ali. Esse negócio que o Hugo falou aí do pedido, né, antes de iniciar o segundo bloco aqui já, mas sim, o negócio do pedido. Não, vou fazer um pedido, vou usar o pedido, e tu pode, né, fazer isso, só que assim, quando chegar as notas, no arquivo que chegarem as notas, informada essas notas, são informadas essas notas. Então, se essas notas não forem informadas no ano que vem, por exemplo, esse furo vai aparecer lá também. Assim como o dinheiro não saiu do caixa, sabe? Assim, ó, a pessoa não pode pensar que a Receita é tão idiota, né, cara? Assim, eu não posso achar que eu sou tão malandro, tão esperto, a ponto de eu pensar algo que os caras já não pensaram, há muito tempo, né? E a gente pode pensar também, né, que nem o Jonas estava falando, que vê o lado positivo, né, que isso realmente, e tu estava falando isso, né, Gabriel? É isso. Ajuda o produtor, isso. E aí eu vou dizer por que também que ajuda o produtor, né? Porque, cara, a Receita poderia simplesmente já começar a solicitar os documentos, enfim, ela tá preparando e com uma baita boa vontade, tá? A gente tem que admitir, porque essa carta aqui de 2021 foi tipo, cara, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão errando até o CPF,
CPF, cara. Por que tu tá errando o CPF? Tu não tá dando atenção, né? Convenhamos. O cara que realmente está dando atenção para aquela obrigação, o cara que erra o CPF, ele não acredita naquilo. Como vocês falaram, ele acha que não vai ter problema nenhum. Senão, ele, ou no mínimo, o CPF ele vai acertar. Então, e ela realmente não fiscalizou tanto esse livro até agora, sabendo que é mais difícil, que tem uma informalidade de muitos anos, que realmente foi um setor que ficou mais negligenciado na questão de fiscalização, e ela está vindo aos poucos. Olha quanto tempo está demorando. Agora, em 2024, vai começar a vir as principais cartas para livro caixa digital. E antigamente também, quando tinha uma inconsistência detectada, como a falta de caixa fiscal, aqui como a gente estava falando, daquela nota comprada, a Receita te fazia enviar um arquivo eletrônico também. E eu lembro que com o Gabriel, acho que eu já conversei sobre isso, para a gente fazer o formato TXT Manad certinho no sistema, lá no Manad, tinha que levar num disquete, ou seja, já tinha essa possibilidade digital lá atrás também, só que era quando o fiscal te pedia. E aí por isso que eu digo que é uma facilidade, agora tá lá. Quando o fiscal precisar usar, ele vai lá olhar, mas de qualquer forma ele ia te pedir para tu montar isso tudo igual, ia ser muito mais difícil tu montar. Então é esse tipo de questão assim que a gente tem que pensar. Eu e o Jonas aqui, a gente trabalha com software de gestão de produtor rural, isso não é nenhum mistério aqui no podcast, não. A SCAD Agro é que apoia isso aqui. Mas o que acontece, cara? Não tem dificuldade nenhuma, Hugo, vou te falar, não tem dificuldade nenhuma em ter o livro caixa digital. O produtor que não é obrigado, e ele tem um software de gestão, e tem bastante gente, tá? Que não tem obrigatoriedade de entregar o LCDPR e tem software de gestão, ele pode já entregar, já pode se preparar, já pode deixar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, do quanto que as pessoas elas perdem a oportunidade de não ter dor de cabeça. 2018 ou 2019, no dia 1, a partir do dia 1/7, se eu não me engano, passava a ser obrigatória a nota fiscal eletrônica, emissão de nota fiscal eletrônica no Mato Grosso. Não sei se foi 18 ou 19. Aí, né, isso aí vai ser prorrogado, tal. E nós, cara, nós desesperados. Desde 2013, ligando, né? E nós desesperados ligando pros clientes, olha só, já vamos ativar aí, né, deixa quieto, não sei o que, pá. Isso vai ser prorrogado, agora o governo não vai fazer, parará, não, porque o sindicato entrou, não, porque a associação, tal. E foi. Cara, alguns clientes olharam e, bicho, eu vou... o sistema tá preparado? Tá preparado. Então já vou fazer. Pum. Cara, beleza. No dia 1º, pergunta se alguma trade aceitava mais receber grão com nota fiscal de talão. Nenhuma. E os caras colhendo milho, se eu não me engano, na época. Cara, enlouqueceram tudo. E aí, como é que a gente vai implantar a nota fiscal eletrônica em 10 minutos para todo mundo? Não tinha como. Um monte de gente não conseguiu entregar carga, não sei o que, foi um pandemônio, né? Então, e hoje, a nota fiscal eletrônica é uma solução. Todo mundo quer. O cara quer tirar pelo celular, ele quer tirar pelo óculos lá, pelo Google Glass, ele quer fazer de tudo. Ele quer não precisar imprimir mais, não imprime, manda direto. Hoje ele quer. Aí hoje ele quer. A mesma coisa, só para concluir aqui, senhor presidente, aí a mesma coisa é o tal do LCDPR. Vai ajudar ele a se organizar, ele ter compliance dentro do negócio, ele sabe dormir tranquilo, ele antecipar problemas, e aí o cara acha que não, que é para complicar a vida dele. Mas tá feito lá, homem. Mas tem coisa que a gente vê até... Mas tá tem coisa que a gente vê até agora. Essa coisa do CPF errado numa situação específica lá, né? Porque o CPF tem que existir igual. Mas a gente vê ainda hoje o cara querendo lançar uma despesa lá, tá pagando um frete do fulano aí. O CPF não tem o CPF. Bota no CPF. Aí quando tu vai chegar no momento de apresentar os dados, aí tem 500 coisas do CPF e tal lá. Que CPF é esse aqui? Esse CPF aí é o do João aqui. Aí o cara não tinha dado o CPF e nós botamos no CPF dele. Agora como é que tu vai entregar a informação dizendo que tu pagou aquilo tudo pro João? Tu não pagou, né? Tu pagou para os outros, ou então tu não vai poder usar aquele pagamento que tu fez, ou tu vai ter que agora sair correndo atrás do fulano que foi pago para saber os dados dele correto e tal. Então tem muita coisa que o pessoal hoje quer fazer. Não, mas vamos fazer de uma vez, do jeito mais simples e tal, que só vai trazer problema, não traz mais solução, é só problema. Vamos pensar, né? A gente era para ser imposto de renda, a gente tá focando muito na organização, mas de fato é o que primordial, né? É primordial. Organizando, a gente não tem problema nenhum com nenhuma dessas questões, porque tudo é mais fácil de resolver, né? E aí, o que eu ia trazer dessa organização? A nota eletrônica de novo, né? Tá agora para 1º de maio e tem gente dizendo que vão prorrogar também. Só que por que eu acho que não vai ser prorrogado?
Porque, cara, na reforma tributária, o cara vai ter que ter tudo eletrônico, porque aí, isso aí o produtor já vai ter que começar a se preparar e tem tudo a ver com a questão do livro caixa digital, de antecipar. Cara, vai ter débito e crédito que o produtor não estava acostumado, vai ter obrigação mensal, possivelmente, que ele vai ter que fazer dos novos tributos, aí, IBS e CBS, dependendo, tem ali um limite de 3.600.000, se não me engano, que ele pode optar, enfim, mas esses caras aí vai ter uma necessidade muito maior de controlar essas notas, de saber qual nota que ele vai aproveitar crédito, qual o percentual do crédito. Então é outro ponto aí de organização que o cara dá esse passo inicial aí, ele está preparado para todas essas mudanças. Ele não vai ter essa dor de cabeça, não vai ter que ficar fugindo. E sem contar a praticidade do cara emitir uma nota no celular, que ainda não é tão todo mundo que consegue, mas todo mundo gostaria, cara. Pô, tu ficar tendo que ir atrás de talão e... É que quanto mais contribuintes, quanto mais produtores, né, quanto mais gente estiver utilizando, mais isso vai melhorar, mais isso vai evoluir, né? E então, assim, quanto mais a maior quantidade de produtores estiver usando, e é como tu falou, o governo, cara, seguinte, ó. E o cara que tem medo da nota passar eletrônica, que lá antigamente tinham muito medo, né? Sendo bem transparente, é o cara que tá querendo omitir informação, que no talão é mais fácil de omitir. E aí olha de novo para declarar grãos, cara. No Rio Grande do Sul não tinha nota eletrônica para a maioria dos caras que foram autuados, mas quem comprava deles era uma pessoa jurídica. É obrigado a emitir. Que tinha que emitir uma nota de entrada com o CPF deles. Ponto. Foi assim que os caras chegaram naquele volume grande de clientes ali, né, de contribuintes. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Muito da nossa vontade de gravar contigo aqui sobre esse tema, e por isso que eu falei que hoje não ia ser o imposto de renda simplesmente, né? Nós íamos trazer realmente novidades, coisas novas, né? Assunto pertinente mesmo. Este ano, na Expo Direto, eu tive o prazer de assistir uma palestra tua lá, né? E aonde a gente viu, assim, sobre como a Receita tem evoluído na fiscalização aí do produtor rural. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como de fato, assim, que a Receita tem evoluído nisso aí, né? Nessa fiscalização do imposto de renda do produtor rural. Quais as situações que tem sido alvo maior de auditoria e quais os próximos passos, assim, que tu vê nesse horizonte aí sobre esse tema? Esse tema aí também é um tema que eu gosto bastante de falar, porque há muitos anos eu falo sobre isso, né? Vocês sabem disso, e é uma necessidade que acaba gerando uma curiosidade do querer ir atrás, porque formas de tu mostrar pro produtor, faz quase 15 anos que eu tô tentando combater um pouco essa cultura aí de informalidade, do que estamos falando, de tu ter uma gestão mais profissional, né? E aí um dos maiores impedimentos era essa questão, tipo, do cara não dar bola nem pro CPF que ele tá informando no livro caixa digital. Esse cara não tá acreditando nessa declaração. E muitos não acreditavam que a Receita Federal era capaz de chegar uma fiscalização muito efetiva dentro da área do produtor rural, dentro da porteira. Então aí tu ia dar uma palestra sobre isso, o cara dizia, não, a Receita vai pegar a pessoa jurídica, eu sou pequeno produtor, eu não preciso me preocupar com isso, é a extensão da minha casa mesmo, minhas notas pessoais são despesas da atividade, é tudo a mesma coisa. Então a gente tinha que combater isso para mostrar os ganhos que ele tem, né? Então eu falo até hoje, né? A questão de imposto de renda, às vezes o cara foca tanto em não pagar imposto, em ter prejuízo, ele poderia estar gastando esse tempo para produzir melhor, para reduzir custos e ele ter resultado ainda maior do que aquilo que ele economizou de imposto, que é uma linhazinha do DRE, né? Então era nesse sentido que eu sempre falei muito sobre a fiscalização. E aí sempre tinha o meu vizinho nunca declarou imposto de renda, por que não pego aqueles políticos? Enfim, sempre tinha algo amplo, assim, que ficava meio sem resposta. E aí o que a Receita começou a fazer? Eu acho que ela percebeu, né, que realmente o produtor tem um tratamento diferenciado, que está previsto, tem isso lá no Código Civil, basicamente, artigo 971, se não me engano, para o microempresário e para o produtor rural. Então, o que a Receita começou a fazer? Primeiro, eu acho que houve outras pontas, né, de cruzamento aí, mas o primeiro ponto para voltar os olhos de fato direto para o produtor foi o que a gente estava falando, que foi o livro caixa digital, né? E aí, qual é a maior prova disso? O limite para a obrigatoriedade é 4.800.000, que é o mesmo do Simples Nacional, ou seja, o mesmo artigo que fala tratamento diferenciado para o produtor rural e microempresário,
é o que gerou o limite dos 4.800 ser igual entre os dois. Então a Receita está indo aos pouquinhos nessa profissionalização do produtor, né? Então, por que eu vou obrigar todo mundo a ter todo esse controle, né? Vamos focar no cara que fatura mais de 4.800, se respeitar ali o limite também do Simples Nacional, e aí ficar algo justo. E aí esses caras vão naturalmente, sendo entre aspas, forçados a se profissionalizarem. Então esse foi o primeiro ponto. E aí eu acho que a Declara Grãos, tá, que eu falei em alguns momentos, ela foi um divisor de águas, assim, eu acho que vocês concordam também. Porque aí essa questão a Receita foca mais na empresa, a Receita, eu sou pequeno, a Receita vai focar em gente maior. Cara, a Declara Grãos pegou produtores pequenos, produtores que declaravam, que teriam que declarar e tinham receitas ali no mínimo, 150 mil, 200 mil, é um produtor pequeno. Então a Receita, né, como eu disse, ela vai ter que focar em otimização do trabalho, são pessoas, poucos auditores, essas operações concentram os esforços no mesmo caso. Então a Declara Grãos, ela voltou totalmente para o campo. E aí se usou, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, que desde 2007 já existia, né, claro, com seus cronogramas aí, mas as pessoas jurídicas muito antes obrigadas do produtor, ela percebeu que, ao meu ver, poderia ter usado até antes esse critério, né, de buscar na base lá, demorou inclusive, mas conseguiu chegar num número aceitável ali, que conseguiu comprovar que os produtores estavam obrigados e não declaravam. Então olha só aquele argumento, meu vizinho nunca declarou e a Receita nunca chegou nele, acabou. Agora, mesmo o cara não declarando, e eu já peguei um cara uma vez, entendi um produtor, e o cara me disse, eu não preciso saber da Receita, nunca vou ter problema com a Receita. Por quê? Porque eu não declaro nada. Eles nem sabem que existe. Né? Não, eu assim, como assim, cara? Se não declara nada, que tu vai ter problema. Não, se eu não declaro nada, eles não vão saber nada sobre mim e eu não vou ter problema com eles. Então, era esse tipo de resistência. Esse aí é ninja, hein? Mas é esse tipo de questão aí que foi desmistificando com essa operação. Então, ela é emblemática mesmo, é um divisor de águas. Né? E aí, o que aconteceu? Ela começou no Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo, o pessoal percebeu que quem movimentava o município era as empresas, né, do agro, era o agro que movimentava o PIB lá, só que se percebia que tinha uma receita muito elevada declarada nas indústrias, nas cerealistas, mas era incompatível com o que o cara produzia. E, esses caras eles têm que vender o que está sendo produzido. E aí começou essa fiscalização lá. Passou para todo o estado, e aí começou a focar em outras pontas, né? Então, se pegou contratos de arrendamento lá que não eram declarados, né? Então, que havia uma dissimulação, digamos assim, né? Que era combinado para não declarar. Então, eu estou pagando arrendamento para o Gabriel, mas se a gente não declarar, a mesma lógica daquele produtor que eu comentei, né? A Receita não vai saber desse contrato. Então, o Gabriel não vai precisar declarar um arrendamento que ele pagaria 27,5% de imposto. Então, eu não vou entregar, entre aspas, o Gabriel. O que a Receita fez? Pegou a declaração, tem um campo lá de imóveis explorados que se eu não preencher esse campo eu não consigo colocar minhas receitas e despesas, ou seja, se eu não tenho uma área para explorar, ele nem abre ali para eu preencher meu resultado da atividade. Então eu sou obrigado a ter uma área ali. Se eu não sou proprietário de terra, principalmente, eu vou ter que dizer que aquela terra é de terceiros, ou é parceria, ou é arrendamento. O que a Receita percebeu? Os caras que declaravam arrendamento nesse campo e não tinham nos pagamentos efetuados informações sobre pagamento desse arrendamento e o CPF, de quanto ele pagou e o CPF para quem ele pagou, mandava uma cartinha para quem paga o arrendamento. Olha só como foi inteligente aí, né? Então, questões que às vezes o produtor não percebia lá atrás, que realmente não existia essa inteligência toda voltada para o meio rural. E aí, mandando a carta para quem paga o arrendamento, qual foi a estratégia? Cara, tem uma multa de 20% para quem paga arrendamento e não declara. Poucas pessoas sabem disso. E aí que tá. Quando ela manda a carta para esse cara que pagou o arrendamento, o que dizia na carta? Se você me informar o CPF e o valor que foi pago de arrendamento, a gente não vai cobrar multa de 20%. Cara, tem os números oficiais até da Receita. 95% dos arrendatários que receberam a carta retificaram as declarações de imposto de renda, colocando lá o CPF e o valor que se pagou. Natural, cara, por que eu vou ter 20% do valor que eu pago de multa para mim se eu estou ajudando aquele cara lá a não pagar tributação, por isso que a gente combinou de não declarar, né?
E aí, com essa informação e não cobrando 20%, a Receita chegou no cara que era 27,5%. E mais a multa lá, enfim. Então, foi super inteligente. Abriu mão de 20 para ganhar 27,5%. E sem contar que esse cara que foi pego um ano, ele nunca mais vai deixar de declarar. Então, eu fui pego ali em 2021, mas aí em 2022 eu vou omitir. Cara, não esquece. Um ano que tu declarou que foi descoberto, que tu teria que declarar e não estava declarando, pra frente tu vai seguir declarando. A Receita vai ganhar mais 27,5% sobre aquele valor durante mais alguns anos de contrato. Então foi super inteligente essa estratégia, que antigamente não se visualizava. Então, realmente, o cara que não declara quanto recebeu de arrendamento, ele tá invisível para a Receita. Mas aí o cara que pagou não tá tão invisível assim. E aí eles conseguiram chegar no cara que recebeu. Então esse foi um ponto importante. E depois eles adentraram na terceira fase do Rio Grande do Sul, ainda estou falando basicamente aqui. Por que eu falo nisso? Porque é bom entender o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é o embrião da operação, porque é o que vai acabar acontecendo no resto dos estados agora nessa fase nacional. E aí a terceira fase foi os veículos da atividade rural, que também era algo que é um campo, lá é só histórico. Os caras olhavam declarações lá que mal tinham informado os bens naqueles históricos lá. E aí a Receita conseguiu também relatórios que mostravam bens incompatíveis. Lembra que eu falei lá daquele convênio com a ANAC? É o cara que tem uma aeronave dentro de passageiros, dentro da sua despesa da atividade rural, informado lá nos bens e direitos da atividade rural, que lá só se informa que se usou como despesa para deduzir imposto. Veículos de luxo, Mercedes, aí carros aí que não são utilitários, não tem caçamba, tipo uma SW4, um Renegade, enfim, vários. E aí ela começou a mandar carta para esses pontos. E aí lembrem lá do eu sou pequeno. Cara, essa operação de carros aí, cara, é pequena perto do monte de coisa que podia arrecadar, mas é fácil. E aí lembra de novo, são pessoas, né? O auditor não consegue olhar todo mundo, então ele precisa de mecanismos. Cara, é fácil eu pegar um relatório filtrado e categorizar nesse relatório. Tudo que aparecer SW4 vai vir para mim no relatório, né? Digamos, eu não sei como é que é lá dentro da Receita. Deve ser muito mais avançado, né? Mas é bem isso aí. Mas tipo assim, tem Renegade, fácil. Vai. Tem é um filtro lá, vai. Renegade, um que tu identificou, tu busca na base quantos outros não fazem a mesma coisa. Então é fácil. É um valor pequeno lá, vai glosar 100 mil de despesa. Pô, a empresa noteira lá, só para dar um exemplo, a Receita estima recuperar 505 milhões de reais com aquela fraude dessa operação da GOM, fora outras empresas noteiras, né? Então tu imagina. Mas aí o carro, é 100 mil reais, é 200 mil reais, cara. Mas aí tu consegue pegar no mesmo critério várias pessoas. Tu identificou que ali é um padrão que o produtor está usando. Essa é a questão das operações. Né? Isso é uma coisa da tua declaração, que outras podem estar também lá, né? Uma situação, que essa aí é até uma situação que às vezes até o cara é bem essa, às vezes de desconhecimento mesmo, né? O cara, eu tenho um carro, eu uso aqui, vou socar esse carro aqui, porque eu uso ele pra cá, eu tenho que vir pro campo todo dia, esse carro que eu ando, e esse carro que eu carrego as coisas, mas parece que a Receita não entende a mesma coisa. Vamos ter que... E aí, outra coisa que eu conversei informalmente ali... Como assim eu não posso declarar uma SUV Lexus? Tá louco? Cara, tem cada coisa. E aí aquela questão da boa-fé, como eu falei, é o limite aceitável, né? Qual é o propósito de eu colocar um carro de luxo na estrada lá, de chão, por exemplo, né? Não tem por que eu fazer. Então, esses são indícios que aí tu vai ter que comprovar, enfim, né? Mas é um indício significativo, é quase 100% de aproveitamento para a Receita. E aí, conversando informalmente com o fiscal, ele me comentou que a maioria desses caras declaravam, como o Jonas falou por desconhecimento, como despesa da atividade rural, e nem imposto tinham a pagar. Ou seja, eles nem precisariam estar declarando. E receberam uma carta lá, que às vezes assusta o produtor, né? Ele recebe a carta, não sabe do que significa, fica nervoso, às vezes até à toa, porque isso pode não se confirmar, né? Eu consigo defender essa carta, daqui a pouco a Receita realmente só era um indício que não se confirmou. Mas, não tem porquê, né, cara? Vamos pensar melhor nesses carros aí que não são utilizados de fato, que divergem da característica normal do que se vê no campo, né? Não vamos usar isso como despesa. Então foram esses 3 pontos principais aí que a Receita pegou aqui no Rio Grande do Sul na primeira fase. E aí, o que aconteceu? A partir de setembro de 2023, aí virou nacional essa operação. Então, foi uma grande novidade? Não, porque desde 2019 estava no Plano Anual Nacional da Fiscalização, que teria esse cruzamento de nota eletrônica contra o imposto de renda para ver na atividade rural receitas omitidas e despesas aumentadas, enfim. Isso já estava previsto. Mas a
acabou que nacionalmente teve todo esse tempo aí de 2019 até 2023 preparando bem aqui no Rio Grande do Sul, passou Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, e aí em setembro de 2023 aí sim atingiu todo o país, todos os estados brasileiros. Né? E aí, além dessas fases iniciais que eu comentei, no resto do Brasil e no Rio Grande do Sul, entra mais itens aí para serem analisados. E aí o livro caixa digital, como eu comentei com vocês, a falta de entrega que eles perceberam em volume alto, inconsistências muito grandes nas informações declaradas, divergência entre o que está no imposto de renda e o que está no livro caixa digital do produtor. E aí eles vão fazer basicamente o que fizeram lá na primeira fase só com o imposto de renda, agora vão olhar também para o livro caixa digital do produtor rural. Então eles vão conseguir, porque lá, como eu disse, estão todas as informações detalhadas, chegar ali em quais são essas divergências, e as autuações também vão vir de uma forma bastante automática, digamos assim, também com informações cruzadas facilmente. E aí também tem uma expectativa de mudança e evolução daqueles arrendamentos pagos e recebidos, né, focados no arrendamento disfarçado de parceria, que seria aquele cara que ele quer receber fixo, ou seja, ele não quer o risco da parceria, que se um cara produz menos, ele me paga menos, ele quer receber o fixo do arrendamento, mas ele quer pagar a tributação menor da parceria, né? Ele quer ganhar em todas as pontas. Então a Receita também identificou alguns contratos desse tipo, e a gente está aí curioso para saber qual o mecanismo que ela vai usar. Até então não vieram essas cartas aí, para descaracterizar essas parcerias. Analisar contrato, vamos naquela lógica da inteligência fiscal, né? O fiscal lá olhar todo um contrato para ver se tem elementos de parceria ou não é quase impossível. Então, qual vai ser o método que eles vão usar? Teve aquela questão do arrendamento pago e recebido que foi bem inteligente da parte da Receita, né? Então é outra ponta aí. E tem outras questões como compra e venda de fazenda, que aí vincula com a DOI, que eu falei, que é aquela informação que o cartório passa. Então tem muitos produtores que esperam, e a gente sabe disso, até a escritura sair para então informar no seu imposto de renda. E para a Receita Federal, no momento que eu assino a promessa de compra e venda, eu já tenho que informar o bem lá nos bens e direitos, e a dívida, se for o caso. O cara que vendeu já tem que recolher o ganho de capital também no ato da promessa de compra e venda. Então se percebeu isso também. Algumas questões de consórcios duplicados, aqueles que o produtor também aproveita no pagamento do consórcio, e quando entra o bem, né, quando contempla, aproveita de novo. Lança de novo. Terra nua utilizada como despesa, que aí é dois casos, né? Desconhecimento, o cara comprou uma terra e ele coloca como se fosse despesa da atividade rural, como investimento, e não pode, né, pela legislação. E outra questão também é aquele cara que compra uma terra e aí ele diz que 90% é benfeitorias e 10% é terra nua, né? Então, esses valores fora da realidade também têm chamado aí a atenção da Receita Federal. Mas, basicamente, agora é acompanhar essa fase nacional, ver como é que realmente vai chegar aí em cada estado vai ter sua particularidade, talvez focos principais em um estado e no outro, né? Mas basicamente assim, a questão é a mesma, é o produtor se organizar e tentar conferir aí, escuta nossos podcasts anteriores aí pra gente não ser repetitivo, aquele checklist lá que a gente fez, né, das principais operações que dão problemas com a Receita Federal, que a maior fonte de equívocos e de problemas por parte do produtor. E final de sempre, assim, terminei de fazer minha declaração, o contador terminou, pede para o contador ou tu mesmo confere o caixa da declaração. Lembrem ali do balanço patrimonial, do lado do ativo lá, todas as aplicações dos meus recursos, lado do passivo, todas as origens para eu ter adquirido aquilo. Façam essa conta. Quanto que eu aumentei de patrimônio de um ano para o outro? Quanto de rendimento eu tinha para suportar esse acréscimo? Está negativo? Cara, vamos voltar lá na nossa declaração porque alguma coisa eu esqueci de informar. É a única forma. Ou eu realmente soneguei informações porque eu quis deixar de informar, omitir ou aumentar uma despesa, né? Mas aí, quando a gente está checando esse caixa final da declaração, ela tem que estar positiva. Se ela dá negativa, ou é sonegação fiscal que chama a atenção da Receita, né, dentro desse processo de fiscalização, ou eu tenho a chance, se eu confiro essa declaração, de revisar as minhas informações-chave lá para ver aonde que foi o equívoco, o que eu deixei de informar, e informar essa declaração o mais correta possível para a Receita. Da mesma forma, o livro caixa digital, informar o mais correto possível, checar no mínimo se bate o resultado que está na declaração com o resultado que está no livro caixa digital do produtor. Porque aí essa operação aí é algo que vai ser permanente. Então, cada ano vai surgir mais pontos. Ó, agora os caras estão olhando o livro caixa digital, tá? E aí eles acharam lá um padrão. Lembra do que eu falei? O cara que não declarava imposto era um padrão. Você percebeu muitos produtores na região. Os caras que não declaravam pagamento e recebendo de arrendamento era um padrão. Então, muita gente junto para eu pegar. Então, de pequeno em pequeno, de pouquinho em pouquinho, eu encho o cofre da União.
Os veículos, a mesma coisa. Agora, lá nas despesas aumentadas do livro caixa digital, agora analisando isso, de fato, que demorou também para analisar, como eu disse, a Receita teve essa paciência para o produtor ir se acostumando, ela vai achar padrões aqui também. Por que os caras estão errando mais aqui no livro caixa digital? E essa operação vai acabar indo mais para outras pontas, como consórcio que eu falei, como uma terra nua, pagamentos em produto em geral e inúmeros casos aí que a gente pode ter dentro de problemas fiscais aí com a Receita. E importante, né? Autuações fiscais, para finalizar a multa, ela vai ser, geralmente ela sai de 150%. Agora tem uma lei nova ali que quando não é reincidente cai para 100%, mas se o cara faz um ano, possivelmente o segundo ano vão pegar de novo, acaba essa reincidência. Então, a gente segue usando como base os 150%. Aquele arrendamento disfarçado de parceria, para fazer um cálculo por cima, assim, eu fiz até o Gabriel nessa palestra, ele viu lá esse cálculo. Nesse exemplo lá na Expo Direto, aqui no Rio Grande do Sul, não me toque, com os preços da época da soja, eu fiz um exemplo do arrendamento de soja, o cara tinha um passivo tributário de R$600 por hectare. Então vamos pensar, o cara que tem 1.000 hectares, ele tem um passivo num ano de R$600 mil por declarar como parceria quando na verdade é arrendamento. E essa multa é de 150%. Aí até se forem ver aí as matérias sobre a operação, fala em multa de 225%. E aí só um adendo aqui, né, lá do que o Jonas estava falando antes. Pô, a Receita tem todas as informações, por que vão preocupar com uma pré-preenchida ou com um livro caixa digital? Ela já tem as informações. E a mesma questão da multa de 225, que se fala muito, tá? Que é o máximo que pode ser aumentado além dos 150. Qual é o caso que eu posso aumentar a multa em 225%? É aquele cara que está atrapalhando a fiscalização. Quem é o cara que atrapalha a fiscalização? O cara que não entrega documento. Cara, se a Receita tem tudo, vamos entregar os documentos. Vamos procurar um advogado, um contador, alguém da confiança que saiba, que entenda do processo de fiscalização, né? Porque às vezes também a gente erra uma defesa e perde uma chance de se defender corretamente e ganhar. E aí vai ter que ficar discutindo, vai ter que ir judicial e gastar mais dinheiro. Então procura alguém, claro. Pode o produtor mesmo fazer a defesa, mas o indicado é que procure alguém que tenha conhecimento. O contador que fez as declarações também sabe o porquê que declarou de tal forma, né? Mas, lembrando, cara, apresenta os documentos, que aí tu não vai ter essa multa de 225%, se tu colaborar com a fiscalização. Aí a multa vai ser 150, pode cair para 75%, e se a gente conseguir comprovar que não houve a intenção da sonegação, de fato, né, de forma concisa, confirmar isso, e a Receita entender que realmente não teve a intenção, foi desconhecimento, vai cair até total essa multa, pode pagar só lá com uma atualização de Selic, por exemplo. Então, mas pensando aí, de novo, voltando lá na ponta, né, vamos organizar a casa, que aí todas essas informações que a gente está falando aqui de prevenção e de organização e evitar danos lá de uma atuação da Receita, elas podem ser um ponto batido que a gente vai se preocupar em operações que realmente dão economia tributária, em reduzir custos lá e desperdícios que estão dentro do nosso negócio, tendo uma boa contabilidade gerencial, tentar aumentar a produtividade, aumentar a receita, vender na hora certa, tendo um fluxo de caixa. Então é organizar a casa, profissional a gestão, que aí esses pontos aí cada vez vão ficar mais corriqueiros como uma pessoa jurídica, né? Fora microempresas, né, que também tem o tratamento diferenciado, simples nacional. Grandes empresas, elas são obrigadas a ter reuniões trimestrais, anuais, apresentação, publicação de balanço de DRE, por exemplo. Então vamos pensar assim, né? No mundo ideal, futuramente, pelo menos o produtor que tiver grandes volumes e que queira seguir crescendo e se manter na atividade, ele vai ter que evoluir nessa gestão desses números. Porque eu não tenho como seguir crescendo, né? Uma grande desculpa anterior era a margem alta. Pô, as margens eram historicamente altas do produtor rural. Então, pô, o cara não organiza nada, ele não perde tempo com gerenciamento de custo lá, mas no final sempre sobrava dinheiro no caixa, ou se não sobrava, o financiamento era fácil também e acabava escondendo isso. Porque se eu não tenho gestão, eu também não vejo nem o meu índice de endividamento lá, por exemplo. Né? Agora as margens são cada vez menores, então é uma necessidade, né? E o produtor que não se profissionalizar, ele não vai se manter na atividade. Isso aí eu acho que é o que vocês falam aqui em todos os episódios, né? A base de tudo aqui. E essa é uma bela desculpa para fazer uma boa gestão em casa, né? É uma bela desculpa. É um belo de um objetivo, né? É que assim, eu tava lembrando aqui, teve uma época, tô correlacionando, teve uma época que tinha um professor que ele falava que ninguém gostava de adubar pasto, né? E aí inventaram a integração lavoura-pecuária, que era justamente pra você adubar o pasto, só que você tá adubando a agricultura, entendeu? Aí é mais ou menos o mesmo caso. Ó, você tem que fazer a gestão, cara. Mas já que você não tá fazendo a gestão, cara, então, pelo menos cumpre com os objetivos do LCDPR e do imposto de renda.
Que daí tu vai ter que você já vai, automaticamente você já vai ter gestão, entendeu? É mais ou menos a mesma lógica. Mais ou menos isso aí. É porque o objetivo, na verdade, é ele fazer gestão para que o negócio dele prospere, né? Enfim, mas daí, se ele não tá fazendo por causa disso, vai ter que fazer para cumprir uma obrigação fiscal, né? Exatamente. Cara, baita episódio, hein, mano? Quase 1h30 de episódio, hein? Caralho. Nossa, mas vai... Esse rendeu, será hein, que véio? eu digo de novo? Acho que vai ser um dos... Todo episódio, esse acho que é um dos melhores episódios. Mas, cara, assim, acho que o cerco, a gente comentou da outra vez lá, e acho que fica claro que o cerco tá cada vez mais fechado ali, né, cara? E não tem outra escapatória, né, cara? Todo mundo tem que começar a ter uma formalização maior aí no seu processo de gestão. E é o que fiscal, tu falou, né, o Japé, assim, é o cerco, não só o cerco da Receita Federal, né? É o cerco não, da atividade, né? Assim, ó, é o cerco, é que o Hugo tava falando, as margens eram muito maiores, tudo era mais fácil. Então, para o cara se manter hoje e continuar tendo resultado, ele tem que fazer isso de forma pensada. Não adianta ele só viver um dia depois do outro. Não vai mais dar certo. Não, e agora a gente está falando em fisco, em reforma tributária, mas depois tem ESG, depois tem crédito de carbono. Cara, só vai aumentar a necessidade dessa organização, né? Senta que lá vem história. Mas, Hugão, obrigado aí, cara, de novo por atender este chamado desse podcast que vos fala. Sempre quando você vem, apesar de ser o mesmo... Olha só que interessante, hein? Apesar de ser o mesmo assunto, sempre trazemos coisas novas, que esse é o grande objetivo desse podcast, que é pra ser diferente, cara. Não é pra ficar falando a mesma coisa, não. Vamos falar coisa que tá rolando e que, de fato, vai ajudar o produtor aí no final do dia, cara. Então, muito obrigado aí de novo e parabéns pelo seu trabalho aí, que tá fenomenal cada dia que passa aí, cara. Obrigado. Como eu disse lá no início, é uma satisfação e foi um prazer estar aqui com vocês, né? São amigos também, além de tudo, e que a gente está na mesma luta aí sempre, né? Isso que é legal, que é genuíno aqui, né? A gente está realmente se preocupando com o produtor, ninguém está aqui querendo vender serviço, ninguém está aqui se preocupando com... Exatamente. A gente está preocupado realmente em ajudar esses produtores, isso é muito claro, assim, nosso propósito comum, né? É porque é o nosso mercado, né, cara? Assim, aproveitando já para eu também fazer minhas considerações finais, é o nosso mercado. Então, se a gente não defender esse cara e não ajudar ele, a gente tá nesse mercado junto com ele, né? Aí, se ele sair, a gente sai todo mundo junto. O último a sair desliga... É um potencial cliente que nunca vai se tornar cliente. Exatamente, desliga a luz. Mas além de agradecer o Hugo, né, que muito obrigado aí, Hugo. Inclusive, a gente conversou bastante sobre como a gente ia abordar esses assuntos aqui, né, hoje, para que ficasse de uma forma bem didática e que as pessoas absorvessem de uma forma que vá ajudar elas, né, e não vá assustar. E ao mesmo tempo, sim, tem que se assustar um pouco, porque a fiscalização, ela é real e é necessária e tá aí. Então, assim, tem que também ficar ligado. Mas a gente sempre ajuda aqui. E durante a gente até nem combinou isso aí, mas durante a gravação eu tava lembrando de duas coisas. O Hugo, uns dias atrás, lançou um e-book muito bom, né, Hugo? Sobre o imposto de renda. E assim, quem quiser esse e-book, tem muito conteúdo lá. Quem quiser, pede em qualquer um dos nossos arrobas aqui, e no @Scadiagro também, no @Gestão Rural Podcast. Vai lá, pede o e-book que em algum desses lugares a gente vai conseguir te entregar. Tu coloca o teu e-mail lá, o teu WhatsApp, e a gente entrega. E um outro negócio que o Hugo recobrou a memória ali, que uma vez a gente fez um checklist e isso virou um mini curso, lembra, Hugo? Nós gravamos um mini curso que ele tá aí. E se tu quiser fazer esse mini curso, mesma coisa. Vai lá e fala, eu quero fazer um mini curso do imposto de renda. A gente aborda 10 temas do imposto de renda, o tema, quais os problemas que ele pode te causar e como tu pode resolver ou te precaver disso aí. É um ótimo material, são 10 aulas em vídeo e tal. Então, @Scadiagro, @AgroResenha ou @Gestão Rural Podcast, pede lá tanto o e-book do Hugo quanto esse mini curso e a gente vai te enviar. Mais uma vez, muito obrigado, Hugo. Obrigado. É isso aí. Hugo, que bom que te vi, deu para ter uma visão assim de tu dando aula, né? Eu não tinha ainda conseguido te ver dando aula, assim, tu sempre conversa mais informal aqui, mais informal, mas eu senti que tem um momento ali que tu entrou na aula. Tá informal, não tinha nem roteiro hoje.
Nos outros E tu é um episódios baita eu tava professor. todo com medo de fugir do roteiro, principalmente o primeiro. Hoje eu entrei 5 minutos antes aqui. Mas é 3 contra 1, a gente tenta dar uma... Mas te agradecer por tu ter nos colocado aí no roteiro da tua maratona, né? Porque tu tá numa maratona aí agora, nesses 2 meses aí, com certeza tem visto muita coisa, além das tuas atividades normais aí, acho que tem falado bastante sobre imposto de renda e te dar os parabéns por conseguir explicar de forma fácil para todo mundo né, onde é que prestar atenção, o que tem que se fazer para não ter problema e por ter tido esse tempinho aí para conversar com a gente. Ô, Japa. Boa. Só tem um detalhe. No minicurso eu tenho certeza que não tem. No minicurso que eu ofereci aqui pro pessoal e o pessoal vai pegar, não tem. E no e-book do Hugo, eu li e não vi. Não vi. Então, joga aí a barbada pra quem no tá livro tem. No livro pode ser que tenha. Mas, que ó, tem. muito obrigado por você ter ficado até esse momento conosco aqui. E- Fique com Deus. E se chover, não precisa molhar a horta não, beleza? Isso aí. Falou, moçada! E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.